Olá, pessoal. Estamos aqui para gravar mais um episódio do Formari Talks e hoje estamos recebendo uma mulher incrível. Ela é autista, mãe de trigêmeos autistas, advogada especializada em direitos da pessoa com deficiência, professora e criadora de conteúdo digital que inspira milhares de outras famílias no Brasil. Estou aqui com Vanessa Ziotti para a gente falar sobre três diagnósticos e uma só mãe, a rotina real de criar trigêmeos autistas. Seja muito bem-vinda, Vanessa. Obrigada, eu que agradeço o convite, muito obrigada. Todo mundo quer te ouvir para saber como que é a sua rotina. A gente estava falando um pouquinho aqui nesses bastidores. É que nem a rotina de qualquer pessoa. Eu estava aqui, filho, cachorro, escola, voltou, não voltou, Exatamente, avaliação. E aí exatamente. vamos falar um pouquinho aí de, vamos começar do começo, como tudo começou, como que foi receber esse diagnóstico dos três de uma vez só. É, Quantos anos eles tinham? eles tinham 1 ano e meio, mais ou menos. Quando eles fizeram 1 aninho, eu comecei a achar estranho, porque eles não falavam, nem balbuciavam, e apesar do meu parâmetro serem eles, eu não tinha outra criança para ter como parâmetro. Não tinha criança na família? Não, daquele tamanhozinho não, tipo, Tá, a última criança com quem eu tinha tido contato foram as minhas sobrinhas, mas elas já eram mais velhas quando eu as tá, conheci, né. Eh, e eles não tiveram aquele negócio de e eles não tiveram aquele negócio de eles não desenvolveram, não certo. veio, né. E aí, me lembro da minha mãe falar: "Eu acho que o Bernardo é autista", porque o Bernardo tinha os sintomas mais clássicos, para além da falta da fala, então ele andava na ponta dos pés, ele ficava muito incomodado com barulho, e aí a gente levou o Bernardo na neurologista. Ah, levou Aí só um. quando a gente levou o Bernardo, ela falou: "Olha, Vanessa, não tenho medo de dizer pra você que mesmo tão pequeno assim, eu vou fechar o diagnóstico, ele é uma criança autista, tem que fazer essas intervenções, tantas horas de terapia, mas eu preciso ver os irmãos, porque em casos de gêmeos e trigêmeos a incidência é alta, então a chance dos irmãos também terem é de cerca de 60, 80%". Eu falei: "Não, os meninos eles sorriem, eles são muito queridos, eles gostam de abraço", porque o Bernardo não sabia nem sorrir. O Bernardo parecia que tinha derretido a carinha dele, assim, porque ele não imitava expressão facial nenhuma, Tá. né. E aí, voltei pra casa e eu me lembro Você de estava falar, sozinho? estava eu e o Gustavo. E eu me lembro de falar assim pra minha mãe: "Não, a gente vai fazer essas terapias aqui, e aí daqui uns 2, 3 meses ele vai começar a falar e tá tudo bem. A gente só precisa fazer essa terapia pra ajudar ele a começar a falar". Eu não tinha Noção. noção do que estava acontecendo. E E é levei assim que acontece mesmo, né. eu não tinha noção que era uma deficiência que ia acompanhá-los para o resto da Que era uma vida, terapia que era uma intensa. terapia sem alta. Ela é modificada ao longo do tempo, evidente, né, Sim, você começa fazendo A, termina fazendo B, mas não existe alta, sim, não tem alta, sim. né. E aí, me lembro de falar para o meu chefe na época: "Não, você fica tranquilo, mas só uns 2 ou 3 meses eu saindo mais cedo, entrando mais tarde, que é só para eu levar ele na fono, para ele aprender a falar". Você começou com fono. Ele fazia 2 horas de fono e 1 hora de psicóloga. E aí a gente teve uma sorte que a primeira fono deles foi muito querida, que acompanhou eles, né, até a pandemia. E aí a gente chegou na fono, eu falei pra ela deixou ele brincar, explorar o ambiente, assim, né, e aí eu falei assim pra ela: Deixa eu te perguntar uma coisa, que hora que você vai começar a atender ele?". E ela deixou eu ficar dentro da sala pra ver o que ela estava fazendo. Hum. Ela: "Não, já estou atendendo". Aí eu virei e falei: "Não, mas eu quero saber, que hora que você vai começar a fazer os exercícios pra ele começar a falar?". Aí ela: "Eu não sei se ele vai falar". Eu falei: "Como assim você não sabe se ele vai falar?". Ela falou: "A gente vai dar todas as ferramentas para que ele desenvolva todo o potencial de comunicação que ele tem, mas eu não sei dizer para você se ele vai falar". Eu falei: "Você não sabe nem me dizer se ele vai falar mamãe daqui umas 2, 3 semanas, assim, né?". 2, 3 semanas, né, sem noção do Nenhuma, nem não, e as famílias não têm essa noção. aí ela: "Não". Aí eu liguei para o Gustavo, falei: "A gente precisa trocar de fone, porque claramente essa moça não sabe o que ela tá fazendo, falou que não vai falar". Falei: "Que então por que que eu tô fazendo ela desse se ele não vai falar?". Uhum. E aí a gente voltou pra casa, eu quebrei o pé e Puts, fiquei quase 6 meses com o pé pra cima, sem poder puts. pôr no chão, operei e tal, e coincidiu com eles começarem as aulas na creche. Foi tudo, junto, assim. E os outros 2 até então não tinham Eu nem diagnóstico, você nem Essa levou. médica é doida. Aí,
uma negação, assim, um estado de negação. Aí a gente chegou na creche, a diretora da creche falou assim pra mim: "Nossa, eu tô muito feliz que você já chegou com o diagnóstico do Bernardo, porque normalmente é a gente que vai falar pra mãe que tem algum atraso, pedir pra mãe Era a investigar". primeira vez que eles estavam indo Era na isso que estava vendo tá, na vida, na escola. Ela falou: tá. "Então eu tô muito feliz dele já chegar com o diagnóstico, isso ajuda muito a gente, porque a gente já sabe que tem que ter um olhar diferente pra ele e tal". E aí deixei eles não choraram, né, não teve nada Não daquele estranharam. só entraram e seguir a vida. Eu fui buscar na à tarde, isso foi um dia antes de eu quebrar o pé, eu quebrei o pé na outra semana, foi tipo numa sexta. Aí a diretora falou assim pra mim: "Então mãe, você só mandou o laudo do Bernardo, você não mandou o laudo do Benício e do Lucas". Eu Hum. falei: "Porque não tem". Aí ela: "Tem sim". Eu falei: "Como assim?". Aí em 20 minutos, ela chamou a professora que tinha ficado com eles naquele dia, e a professora me deu um relatório. Não interage, não mantém atenção, não dá um brincar funcional para o objeto, a professora assim, me deu, 50 motivos pelos quais seus filhos Sim. se enquadram. Ela falou: "Tem mãe, claro que tem". Nossa, eu voltei da creche, assim, arrasada. Aí eu quebrei o pé, operei, minha mãe levou eles, os outros 2 no médica na médica. Sua mãe que levou? Minha mãe que levou, porque eu estava, sem poder andar, Gustavo trabalhava fora ainda. A médica: "Olha, todo mundo é autista aqui, e aí eu já vou avisar Ah, vocês sua mãe que, que soube. muito provavelmente, vocês vão me procurar daqui 1 ano pra dizer que eles vão parar de dormir, porque é a idade que normalmente começa a vir a perturbação do sono mais intensa e a gente vai ter que entrar com medicação. Mas eu vou esperar vocês me demandarem sobre isso". E até então o pediatra não tinha O falado nada. pediatra tinha dito pra mim, quando eu reclamei com ele, que eu queria, patologizar os meus filhos e que isso era muito comum em mãe de prematuro, que mãe de prematuro é maluca. Então Hum. eu não sabia ser mãe de uma criança que não precisasse de cuidado. E aí, como essa fala é complicada e perigosa, né, porque fala isso para uma mãe, que obviamente nenhuma mãe quer que seu filho tenha nenhum diagnóstico, Não quer. né, mãe de prematuro tem um caso na família, é um medo que assombra essa mãe. Esse menino, não sei, acho que Exato. até pra sempre, eu acho. É, um medo de perda, né, de geralmente vem já com complicação no Vem. na gestação. Então, assim, é uma mãe que já está psicologicamente muito abalada. E aí ouve um negócio desse, é o que não precisa para não fazer nada, né. Exato. E aí eu me lembro de falar pra ele: "O senhor precisa se aposentar, o senhor tá velho. O senhor não Você sabe o que o senhor tá falando". E eu, independente do que ele disse pra mim, eu saí de lá e fui procurar um neuropediatra, porque claramente ele não estava me dando atenção. E é muito comum os pediatras invalidarem os É, pais, sim, muito sim. comum. E isso acaba atrasando muitos diagnósticos, não só porque a família não procura, Sim, porque se o pediatra já conseguisse fazer um rastreio, eu não precisaria procurar um neuro. Se o é pediatra já falasse: lógico. "Olha, Independente não, pelo sim, pelo não, começa a isso, eu intervenção. estou identificando alguns atrasos aqui, procure um neuro mais para fazer uma anamnese mais completa, que seja mais, eu já vou te deixar A umas prescrição. umas intervenções, para você começar a Claro. fazer, porque ele não perde nada com isso". Não existe, eu não conheço um pediatra, quer dizer, na época, né, que agisse dessa forma. Né, e o quanto as crianças perdem em termos de janela, de oportunidade, assim, impressionante. A intervenção Enriquecer precoce realmente faz muita diferença. enriquecer um ambiente, porque, quando é bebezinho, assim, criança, o fato de você enriquecer o seu ambiente Sim, doméstico e mudar algumas coisas na rotina da criança já faz muita muita diferença, diferença, é. É entendeu? orientação, né, vocês começarem a ter orientação técnica, né. Exatamente. Então foi muito difícil, E o que passou na sua cabeça como mãe, como mulher, nesse momento que você falou sentou e falou: "Putz, não é um, mas são 3. vou te falar uma coisa, eu não consigo me lembrar exatamente do que eu senti quando, minha mãe ligou para falar os outros 2 também. Mas eu lembro de fazer algo que eu faço desde que eu sou pequena, que é meio que enterrar o sentimento, sabe, e não olhar para aquele sentimento e falar: "Ai, tá, tranquilo então, o que eu tenho que fazer? Tem que Uhum, vamos para o pôr lado pra lá, prático. vamos operacionalizar minha dor". É o que eu faço desde que eu nasci, né. Então Vai direto pra ação.
inclusive é algo que eu trato em terapia, que eu uma vez falei pra minha terapeuta, eu virei e falei assim, "Eu acho que eu não sou autista", eu falei pra ela, "porque eu sou uma pessoa muito prática, eu sou muito flexível", eu falei usei esse termo pra falar com ela, eu falei: "Eu sou super flexível, porque assim, se tem um problema, eu não fico chorando, eu resolvo, e eu sou super flexível por isso". Ela falou: "Meu amor, não, né, claro que não, é justamente o contrário, né, você polariza para o outro lado da régua, né". Uhum. De uma rigidez tão grande que você não vai parar pra pensar sobre aquilo, Hum. você vai só racionalizar e operacionalizar, Uhum. racionalizar e operacionalizar. Então, se você falar pra mim: "Foi difícil?", eu não consigo me lembrar, porque eu não me lembro de ter parado pra Sentir. sentir. Mas aí no meio do caminho, eu fui sentindo aos poucos. Então, como que foi que eu comecei a sentir? Quando eles não eram chamados para as festinhas, quando, eh eu ficava pensando assim: "Como é que eu vou viajar com eles? Será que um dia a gente vai conseguir viajar Vocês já juntos?". viajaram? A gente viajou de carro, de avião, eu tenho pavor só de imaginar pegar só de num cenário que eu pegue um avião que atrase com os 3, eu não consigo me imaginar nessa situação. Eh, Você tem medo do atraso de sair o voo ou do atraso dentro do voo ou tudo eu junto, tenho medo, misturado? eu não gosto de andar de avião. Tá. Eu, Vanessa, não é Anda? uma ando por obrigação, né. Tá. Mas você não é É desconfortável? absolutamente desconfortável pra mim, porque a falta de previsibilidade me incomoda demais, e aí eu não sei se eu consigo lidar Se você consegue estar bem para pra ajudá-los? ajudá-los. E pode ser que eu esteja fazendo tempestade num copo d'água, que chegue lá a única pessoa que tem um chilique seja eu, como sempre, mas não sei se eu tô pronta pra isso ainda. Então eu comecei a pensar nessas coisas, eu via eles não serem chamados para as festinhas, eu via eles não dando sinais de desfraude, e aí eu me entristecia. Eu via pessoas se afastando de casa quando veio o diagnóstico deles, e isso me Te abalava? entristecia, me abalava. Mas como a nossa demanda em casa era muito grande, sempre foi, eu nunca pude parar um minuto para sentar e pensar no futuro, tipo, sentar e falar: "Ah, como será?". Porque a vida estava sempre aqui, ó, Acontecendo, né? acontecendo. E hoje, 6 anos depois do diagnóstico, o que eu posso falar com absoluta certeza é que eu não sofro. Não existe sofrimento por ser mãe deles, não existe sofrimento por ter filhos autistas, porque são os únicos que eu tenho. E continuaria assim, não são os únicos que eu tenho, eu não a minha maternidade é essa, esses são os meus filhos e a minha vida não vai ser igual à vida das outras pessoas. Então, quando eu virou essa chave pra mim, eu entendi que a minha régua não é igual à régua da vizinha. Uhum. Eu percebia que o que me deixava triste não era o fato de ser mãe deles e do autismo, o que me deixava triste era não chegar naquele lugar que a mãe do Enzo e da Valentina chegam. Então, tipo, o Enzo e a Valentina vão fazer intercâmbio, o Enzo e a Valentina vão Isso pra não sei aonde. O Enzo e a Valentina vão fazer balé, vão brincar lá embaixo no parquinho, vai dormir na casa do colega. vão ser Quando chamadas para dormir um na casa do isso, outro, quando eu entendi que isso não que ia acontecer, por né? mais que a inclusão, vamos lutar pela inclusão, é evidente que vamos, mas que isso não me pertence, que não é sobre isso a minha vida, e eu comecei a me alegrar e comecei a vibrar de felicidade com coisas que para outras mães são ridículas, por exemplo, com a primeira palavra, com a primeira vez que eu vi eles fazendo algo de forma autônoma e independente, é como se tivesse virado uma chave e eu tivesse finalmente parado de sofrer pelo que não importa. É você revisitar as expectativas que você Isso, criou e exatamente. aceitar, Que a de vida é verdade, assim. de coração, a condição do seu filho e o que ele Isso, vai poder te entregar, que isso, não é aquilo que você sonhou, mas é isso. aquilo que ele tem que entregar o assim, no sentido, né, de não que ter que entregar, Eu mas acho que é muito sobre isso. ele vai desenvolver dentro do que ele Que for tá estimulado e do tudo que ele certo. e ele vai ser sempre comparado com ele mesmo. Isso, e esse é o ponto, Esse é é o isso que eu ia ponto. chegar. A comparação que eu faço é deles com eles, deles no dia zero, E eles aí? hoje. E a minha comparação de maternidade sou eu no dia zero e eu hoje. E você teve culpa lá atrás? Teve medo? Eu Medos: "Eu vou dar conta"? tive muita culpa, Você achou que a culpa era sua? achei que a culpa era minha. Antes de eu saber do diagnóstico, eu achava que eu estava fazendo tudo errado. Eu falava: "Gente, eu não sei ser mãe".
Tá. Assim: "Ó, tem alguma coisa que não tá funcionando aqui", porque eu me lembro de falar assim pra minha mãe: "Mas como é que a gente faz pra eles começarem a falar? A criança começa a falar sozinha?" A minha mãe: "É, a criança começa a falar sozinha". Aí eu falava: "Mas gente, por que que não tá falando?" Aí eu achava que eu não tinha e aí eu me lembro de nossa, eu lembro tanto de falar isso pra minha mãe, eu: "E como é que eu faço pra ela comer? Começa a comer sozinha? Eu preciso ensinar a comer? O que que eu Aham. tenho que fazer?" Porque eles tinham atrasos que, se eu soubesse o que eu sei hoje na época, eu teria notado muito É, antes, de não pegar uma coisa, sabe, como se fosse tá, bem sutil, tá. assim, Não, e outra, né, Vanessa, eram 3, era uma era um você negócio já nem que você nem dormia direito, tem tudo isso que abala, né. quando deu um nome pra aquilo, eu falei: "Ah, não é que eu sou uma mãe horrorosa, Te eles aliviou por esse lado. eles são crianças com uma condição diferente", eu nem entendia que era uma deficiência, eu falei: "É uma criança com uma condição diferente, então vai ser diferente o jeito que nós vamos fazer as coisas acontecer aqui". E a culpa eu tive e medo eu tenho até hoje. Medo eu tenho Medo todos do os quê? medo de não dar conta. Eu tenho muito medo de não dar conta, porque é muita gente dependendo de mim, De não dar conta em de termos de de tudo. provedora ou em termos de ser De mãe? prover materialmente, de prover, afetivamente, de ser uma boa mãe, de ser o que eles precisam. Tem muito dia que eu vou dormir falando: "Hoje eu fui ridícula, por que que eu não levei pra dar uma volta? Por que que eu não levei no parque? Por que que eu não tentei fazer um negócio?" E aí eu vou a Mara me mandou uma mensagem, quando Uhum. foi? Semana passada. Supervisora dos É, meninos. ontem ela mandou uma mensagem: "Vã, a gente tá montando uma atividade aqui pra eles, eu queria que você me falasse, eh, como que é a rotininha do fim de semana pra gente montar aqui, eu não sei o quê, não sei o quê". Mandou mó textão Uhum. explicando o que ela precisava, e aí em resumo eu tinha que falar pra ela o que que a gente fazia nos finais de semana. E aí a primeira coisa que eu falei foi: "A gente senta e chora de canseira, gente", porque assim, eh, Tá eu a exausta, assim, eu né. adoraria ter mais ânimo pra sair com eles e fazer 1 milhão de coisas. Então, por exemplo, E ir no pra parque, hotel sei lá. fazenda, ir no parque, não sei aonde. Marina, eu não tenho força, Exausta, né. exausta. E mesmo que saia nós 3, eu, minha mãe e o Gustavo, para os 3, cansa demais, porque são 3. Não, e No eles di não param, no né, eles são no dia que um agitados. tá colaborativo, os outros não estão colaborativos. Um passeio que eu penso que os 3 vão gostar, às vezes só um gosta e os outros não gostam e não querem ficar. Aí a gente programa o dia inteiro e tem que desprogramar tudo e veja, eu não tenho problema nenhum em deu ruim, vamos embora. Eu não sou esse tipo de pessoa que: "Ai, nós temos que ficar aqui porque" não, tipo, quebrou, vamos embora. Não, mas é o desgaste emocional É um também, desgaste né. muito grande, porque eu não consigo as pessoas não entendem, os 3 não ficam bem os 3 juntos. E quando eu falo que eu fico muitos que eu faz 8 anos que eu não sei o que é dormir, não é porque os 3 acordam juntos todas as noites, é porque cada noite é um que acorda. E aí acorda os E outros. acorda os outros, ou acorda, ou porque perde sono, ou porque tá com sono E acorda, perturbado. acorda, acordei. Acorda, acordei. Aí tem a diferença, o Benício, ele é super independente. Se ele acorda, assim, porque ele perde o sono de madrugada ou por qualquer razão, que o Benício quase não fica doente. Então ele acorda porque perdeu o Fome. sono, acordou. Ele não vai me chamar. Ele não chama o Gustavo. Ele pega o joguinho de caça-palavra que ele joga no celular, o quebra-cabeça lá, as coisinhas, ele liga o celular, ele sai do quarto dos irmãos, porque a gente sempre pede pra ele: "Não acorda o irmão, não acorda o irmão", e vai lá na sala E fica e quietinho. fica E quietinho. se Aí quando ninguém tá acordar, se ninguém acordar, ele não acorda. Se ele sente fome, ele pega as coisas no armário e come, ele abre o pacote. que O graça. Lucas não, o Lucas, se ele acorda de madrugada, ele vai lá pra cama, aí ele me acorda, acorda o Gustavo, aí ele liga o som no talo, acende a luz, aí faz o auê. O Bernardo, a mesma coisa. Então eu não consigo, eu falei pra Não, Tamara, e o sono é algo que mexe demais, né. falei: "Tamara, eu adoraria dizer pra você que eu sou aquela mãe que cada final de semana faz um negócio diferente com eles", e eu já fui, a gente já fez isso, mas eu não consigo mais. De repente, num final de semana um sai com um, no outro um sai com o outro. Ainda falei para o Gustavo, eu falei assim, é só se e lembrando aqui que já que vai ficar gravado, os meus filhos não têm acompanhante terapêutico paga pelo plano, porque nós perdemos isso no processo. Então deixando claro, né, porque enfim, Vai de eh, ser é vai perseguida, que né. sou perseguida, nós não temos acompanhante terapêutico, a gente perdeu em todas as instâncias do processo, então o tratamento deles é na clínica, não tem tratamento, na escola ou em casa.
Então, assim, eu fico pensando, e se a gente contratasse do nosso bolso um final de semana, 3 ATs para nos auxiliarem, piriri pororó, mas eu sabe quando você começa a pensar no tamanho da estrutura que você tem que montar para sair com 7, 9 pessoas? Não, e assim, é uma organização que leva tempo de você fazer, não é só o poder Eu pagar. não é questão de É pagar, é assim, ser é parceiro, questão você de é você questão de organizar que organizar. carro que Que carro vai, que vai? Qual que é o passeio que vai é, fazer? Porque pra ATI não é só a AT aparecer, quanto que é pra entrada da T, porque daí não tem são que 3 pessoas, então são s 6, né, tem que fazer o 9. o programinha aqui na terapia. Então, tipo, eu aviso a Tamara, aí a Tamara É monta o isso. programinha com eles, aí beleza, então ok, vamos É toda uma é toda logística. uma logística que eu trabalho de Muito, né. domingo a domingo. Não tem um dia que eu não trabalho, porque, porque eu não seja trabalhando na assembleia, se eu não tô no escritório, eu tô trabalhando de casa. Não tem uma hora que a gente para e descansa. E eu percebi agora nessas férias também que a gente botou atividade neles, as férias todas e tudo mais, e eles também estão ficando maiores, e eu também preciso entender a hora que eles querem descansar, porque vai chegar esse momento que eles É, também não querem sair de é, casa. sim. Então é um aprendizado constante, e aí eu falei tudo isso porque a Tamara me fez essa pergunta e eu não sabia responder. E a gente se cobra, né, eu também já tive nesse lugar, sempre trabalhei muito, e de chegar final de semana, via as amigas, né, mães de amiga, levando todo mundo pra passear e eu, assim, morta em casa. Falava: "Gente, eu preciso fazer alguma coisa pra Tipo, essas só crianças", de assim, sei lá, pensar inventar fazer um era bolo, alguma coisa, porque ligar cansa. carro pra ir para Ibirapuera. Não, aquele Ibirapuera cheio e Medo de perder a medo de criança, perder a criança criança, fugir. atravessar a rua, pular no lago. Então, eu me culpo muito por isso ainda hoje, eu não consegui encontrar Ah, mas super um lugar confortável com relação a isso. não, mas super plausível, né, Vanessa, essa culpa aí, a gente tem que dar conta de muitas versões, né. Eu estava aqui com você resolvendo coisa de filho, que eu achei que estava num lugar, estava no outro, já não sei nem mais o que aconteceu, não passou bem, o que aconteceu, não sei, alguém resolveu, o meu marido, a minha mãe, alguém resolveu Alguém ali, cuidou. e não é uma criança, que não é criança, é adolescente, que é típico, que fala, a gente já fica assim, imagina na sua Aqui completamente tem outro tipo de diferente, inteligência maior, completamente diferente. exatamente. E qual tipo de ajuda você sente mais falta? Do Eu acho quê? que a ajuda que eu mais sinto falta hoje é ajuda braçal mesmo com eles, Operacional ali, de operacional gente. com eles, não que eles demandem, muito, Mas esse porque cuidado a hora que vai mas sair, né, isso, mas por exemplo, de à noite, quando ajudar com banho. ajudar com assim, eles estão bastante independentes, do jeito que eu falo, Eles parece que tomam banho, é tão eles tomam banho bonitinho. bonitinhos, É, mas assim, você tem que ficar ali, tem que organizar. monitorado, não um banho sozinho, é E isso, tem que monitorado. botar pra dormir, tem que ajudar a enxugar, porque não se enxuga direito ainda sozinho. De manhã também é complicado, porque arruma todo mundo pra ir pra escola, tal, e se a gente teve uma madrugada que ninguém dormiu, é puxado. E eles eu E falo acorda os 3, você, o Gustavo e sua mãe, os 3 ajudando. E aí não param os cada um vai 3. fazer um negócio, então a gente deixa as mochilas da escola, montadas de noite, né, aí acorda, é café da manhã pra eles, Quem cuida do quê? Cada dia é um dia. depende, se normalmente a minha mãe ou o Gustavo montam as mochilas de noite, eu sou a que acordo primeiro. Aí dou leite pra eles ou faço ovo mexido que eles comem também de manhã, aí faço café pra minha mãe, aí eu pra deixar minha mãe e o Gustavo dormirem um pouco também. Aí eu acordo a minha mãe com Tá. café e falo: "Mãe, agora você precisa levantar porque a gente vai sair". Aí acordo o Gustavo, porque também esse horário de manhã que eles estão na escola, é o horário que a gente faz uma atividade física, porque a minha mãe é Precisa uma senhora de fazer. idade, ela precisa fazer, eu preciso fazer pra não matar uma pessoa no meio da rua, e o Gustavo também. E aí Não, toda e vocês vez têm que ter esse momento pra vocês inspirarem, gente. então aí todo mundo se troca pra gente sair pra normalmente, né, senão Isso as crianças já estão na escola, é deixar na escola e já vai e direto. já vai direto, vai e volta pra casa, arruma a mochila da clínica, arruma o almoço deles, pega na escola, dá comida, troca, escova dente, vem pra clínica. É uma maratona, né. Pega na clínica, volta pra casa, banha. Banho, não sei o quê, nã-nã-nã. E aí no meio disso a gente tem que ir nos nossos médicos, a gente tem que ir no mercado, tem que resolver demanda de casa com carro que quebra, pedreiro, não sei o As quê, coisas da na coisa vida, da né. vida que todo mundo passa. E que na nossa rotina é infinitamente maior. Então, assim, e eu tenho uma pessoa hoje que trabalha em casa pra mim, a Bruna, ela vai 3 vezes por semana pra fazer o serviço doméstico, Bom. mas
Mesmo assim, falta abraço, Claro. sabe. É muita gente, E foi né. inclusive por isso que o Gustavo parou de trabalhar fora. Porque o Gustavo, se ele trouxesse um salário pra casa, a gente teria que pegar o salário dele e entregar na mão de uma pessoa, pra fazer o que ele faz quando eu tô fora. Uhum, Aí eu falei: "Você vale mais dentro de casa que fora". uhum. Então o Gustavo tá desde novembro vivendo exclusivamente em função das crianças, levar, buscar, dar banho, não sei o quê, piriri pororó. É porque isso é uma demanda, né. Demais. São 3, né. Exatamente. Mas que bom que vocês conseguem se dividir, se organizar dessa forma e ser uma família colaborativa, né, porque no fundo é isso. A gente é um time, É. não dá pra fazer sozinho, sabe. Não tem isso de: "Ai, você a sua função é minha função", é a função de todo mundo. O que que você acha que as pessoas mais subestimam na maternidade atípica? Eu acho que elas subestimam primeiro as crianças, os filhos, né, subestimam o potencial daquela pessoa de estar na escola, de estar na vida, né. Subestimam também a capacidade da mãe, então ninguém enxerga que ser uma mãe atípica praticamente é uma pós-graduação para uma mulher. Ela vai saber de intervenção, ela vai saber de como pedir coisa para plano de saúde, ela vai saber de escola, ela vai saber de crise, ela vai saber de medicação, porque ela vai viver em função daquela criança, mas principalmente ela vai saber muito de gestão. Aquela mulher vai ser na real, uma gestora muito competente e capacitada, porque ela É. vai ter que fazer uma gestão de uma vida, de uma maneira Ampla, né, um pai falou pra mim: "Eu tenho ampla, tanto terapeuta em casa que é como se eu sinto como antes dele vir pra cá, né, uma empresa. como se eu tivesse uma empresa, porque eu tenho que administrar o supervisor, o terapeuta que falta, que não falta, que quebrou o carro, que a mãe E ficou é doente, não isso sei o quê, que a criança ficou sem você terapia". ainda tem isso, porque aqui na É Formare uma preocupação que vocês não têm, eu não né? tenho. A Tamara resolve tudo, Tamara supervisiona o caso, orienta a equipe fala todo mundo a mesma língua, porque tá todo mundo no mesmo lugar, e eu não tenho que ficar administrando se a fono gosta da psico, se gosta da É. TO, se concorda com a TO, se a TO acha ruim, que é o que eu vejo muitas mães passando, que é: "Não, mas a fono tá fazendo isso, mas a minha psico não gosta do jeito que a fono Eu não faz". concordo, porque a linguagem não é assim, é assado, aí Então, mas começa. daí não É, funciona nunca, entendeu. Então é. isso já eu não faço, porque a clínica faz pra mim. Mas é uma gestão ampla que, por exemplo, numa família típica, quando a criança tá fazendo 7, 8 anos, a criança é praticamente 100% independente. No máximo, você tem que fiscalizar se ela escovou o dente, se ela tomou Uhum, banho, mas ela escova o uhum. dente sozinha, toma banho sozinha, se troca, vai ao banheiro. Vai aliviando, né. Ela fica sozinha 10 minutinhos em casa enquanto você vai ali pegar o negócio e volta. Eu me lembro, eu com 7, 8 anos, eu ia no mercadinho com a minha mãe. Minha mãe falava: "Vai ali no mercadinho, na esquina, pega não sei o que, não sei o que, não sei o que". Vai, pega no elevador, ou se mora num prédio e tem mercadinho embaixo do prédio, desce, vai no mercadinho, pega não sei o que, acorda de manhã, faz o próprio leite, Se vira, né, se tem uma vira. autonomia, né. E não acontece isso pra gente. Então é uma subestimar a capacidade daquela mãe e subestimar a capacidade da criança também e subestimar a dificuldade, né. As pessoas tendem a achar que: é um presente de Deus, é a dádiva, é o não Sim. sei o quê". É, tem uma romantização, né, em relação ao autismo que eu acho que cada vez mais a gente tem conseguido mostrar que o mundo não é florido, né, para ninguém. E para uma mãe atípica menos ainda, Menos ainda. né, e tá tudo bem falar disso, porque é uma realidade, né, a gente precisa enxergar que é difícil, né, trazer você aqui para as mães ouvirem e se identificarem e falarem: são as mesmas dores que eu tenho, são as mesmas dificuldades, e é isso, não, né, porque eu acho que a rede social ela brilha muito os olhos, ela traz uma imagem de uma vida perfeita e ninguém tem uma vida perfeita, Não. né. Eu acho que as mães elas trazem, a gente sente que elas trazem uma culpa muito grande por justamente esses motivos, eu não tenho energia para sair, eu até teria condição, mas assim, eu tô tão sobrecarregada que eu não consigo, eu sou uma pessoa que trabalho demais, as coisas precisam acontecer, né, dentista para 3, é médico para 3, é medicação para 3, é plano de saúde para 3, 3 crianças, fora o resto da família, né. Exatamente. Essa culpa eu carrego sim, de não fazer mais coisas, assim, que na e também isso é o que eu acho, né, eu não sei se eles querem. Eu nunca perguntei, falei: "Alguém quer fazer tal coisa? Quer?" Eles não pedem para sair, Pe pedem para lugares específicos, não adianta eu pegar e falar: "Vamos em eles querem para onde?
Eu vou falar, você vai dar risada, mas tipo, ficou final de Formare. semana formare. As Formare, mães por falam favor. as mães falam muito E eu fico isso. assim: "Hoje não, gente, hoje é sábado, hoje é formare, por favor, vamos pra formare?". Bernardo pega no tex dele: "Formare", eu fico: "Filho, hoje não". As mães pedem tanto isso, a gente fala: "Gente, pelo menos uma vez por mês, vamos abrir a clínica de sábado", porque, assim, as crianças ficam morrendo de saudade Férias, de férias de férias. férias de ja o Lucas ele fala o lugar, ele fala: "Brinquedão da Formare", aí eu falo assim: "Ô filho, hoje não tá, hoje não é dia, hoje eu não consigo". A gente às vezes passa Que pela graça. Washington Luiz Aham. pra ir pra algum Pronto. lugar, nossa "Ai, o Gustavo, não é dia de clínica hoje, hoje nós vamos na casa do seu tio, hoje nós vamos na casa de não sei quem". Eles pedem pra vir pra cá. Vai parecer que eu tô fazendo piada, gente, não é, eles pedem pra vir pra cá. Mas isso é muito comum, talvez para quem possa estar ouvindo a gente é estranho, mas isso é comum, as mães relatam que eles falam isso. Primeiro porque eles são super apegados à rotina, né, Sim, e sim. segundo porque eles gostam de vir aqui, inclusive pra mim isso é um grande sinal de que as coisas estão indo bem, é que eles se sentem bem, se sentem Sim, seguros claro, aqui, então pra claro. mim tá tudo E certo. aliás, você enfrentou uma jornada aí até chegar aqui, né. Como é que foi, sem citar nomes, claro, mas assim, como é que foi esse começo de tratamento até Gente, entender o que que era, o que que não era? as pessoas me veem fazendo terapia aqui, e elas acham que eu só entrei com a ação e daí 2 dias os meninos estavam aqui. Nossa, e o que você já ganhou, porque nossa, meu Deus. A gente entrou com o processo deles em 2019, quando veio o diagnóstico, porque a Mil não tinha clínica credenciada para fazer o atendimento deles. E me colocaram numa clínica na Perdizes, Pompeia, aquele pedacinho ali, e eu morava na Saúde. Eu morava próximo do metrô Saúde. Então era longe, já era um rolê, mas era a clínica que tinha. Eles começaram a fazer, junho, julho de 2019, e aí março veio a pandemia. Então eles fizeram terapia 1 ano, março veio a pandemia, o Lucas era grupo de risco por conta do problema no pulmão, e eles ficaram até até meio de 2021, quando começou as vacinas, sem nenhuma intervenção fora. Putz, eles tinham quantos anos? Eles tinham 2 aninhos, 2 para 3. Aí o que que eu fiz? A gente jogou todos os móveis da sala fora. Você Eu comprei comprou cama isso. elástica, comprei areia cinética, comprei bolinha, deixei rabiscar na parede, fiz o que eu podia com os Fez um espaço recursos livre aí para eles que eu tinha. brincarem, né. Quando eles voltaram pra terapia foi janeiro de 22 que eles voltaram, a gente se mudou da saúde, a gente foi morar onde a gente mora hoje, que é ali próximo do Autódromo de Interlagos, Uhum. mais indo para o Grajaú. E aí dali pra Perdizes, Inviável, né. tipo 65 quilômetros, 70 quilômetros por dia, minha mãe com os 3 pegando Marginal Pinheiros, enfim, não dá, Inviável. inviável. Aí a gente avisou no processo que precisava de uma clínica próxima de casa. Indicou a Formari, porque era a clínica mais próxima da minha casa, inclusive até hoje é a clínica mais próxima de casa. A Mil foi intimada a se manifestar, não se manifestou, a juíza falou: "Começa a pagar na Formari". Isso em 2022, abril de 2022, eu entrei com o processo em junho de 2019, olha a Quanto tempo demorou, né. e aí foi de abril de 22 até setembro, aí setembro a Mil parou de pagar, a gente foi brigar no processo de novo, eles retornaram em janeiro de 23, aí 23 foi meio capenga. Quando foi 2024, maio, eles pararam de pagar de novo, aí eles ficaram quase 10 meses sem terapia. Aí voltou de novo pra cá, porque em janeiro desse ano a Mil resolveu fazer o pagamento direto pra clínica, etc, etc. E no meio do caminho, me ligou pra falar que eu estava fazendo estelionato. Depois falou que eu mandava reembolso sem desembolso. Ah, o azar deles é que eu sou louca, né. Então, todas as vezes que eu mandava as notas para pagamento, primeiro eu copiava o jurídico deles, e eu tinha uma declaração de próprio punho falando que eu não se tratava de reembolso, que era uma nota que eu estava mandando por esse canal, porque a Mil nunca me deu outro canal para mandar a nota para pagamento. Aham. Então são 6 anos De luta, né. de luta pra Muito. gente tá fazendo pela primeira vez nesses 6 anos, com tranquilidade agora, porque a partir de janeiro a Mil entrou em contato com vocês e começou a fazer o pagamento certinho pra clínica. E o que eles têm aqui hoje eles nunca tiveram. Na outra clínica que eles frequentavam,
era estagiário que aplicava terapia, era um monte de criança numa sala, não tinha plano de ensino individualizado, eh, não tinha nada disso e eu sentia que eles ainda tratavam os meninos um pouco melhor por conta do meu Instagram, que eles tinham um certo receio de eu fazer alguma coisa. Mas eu sou muito grata por ter conseguido sair de lá. E quais foram os primeiros sinais de evolução que você viu neles, Aqui, depois do depois que tratamento? eles começaram. Mas o que eles começaram a fazer que te chamou começou a chamar a atenção? Você A falou: primeira "Poxa". a primeira coisa que me chamou brutalmente a atenção foi a comunicação. Foi a primeira coisa que aconteceu aqui, foi que em, sei lá, em 6 meses de tratamento aqui, eles começaram a apontar. Básico, assim, sabe? O É, primordial, é o básico do do beabá, né. básico, o primeiro passo, apontar. Começaram com ecolalia mais frequente, começaram a dar função para brinquedo. Mas e todo ano é um salto. E eu acho que a grande questão é que eu nunca vi os meninos sem evoluir aqui. E não é pra ver mesmo, porque se isso acontecer você você Não grita. existe um plano que vocês coloquem, né, e tem a revisão do plano, né, mas, não existe um período que o plano esteja em execução que eles não apresentem uma evolução muito grande. Então, tipo, a Vanessa de 2022 que chegou aqui, se alguém me dissesse que em 2025 o Benício ia chegar pra fono e falar: "Não gostaria de atividades hoje, apenas brincar, obrigada", eu ia falar: "Não, não, isso não aconteceu". Pensando que eles ficaram longos meses sem Eles terapia, tiveram muitas muitas interrupções, né, Vanessa? interrupções, e mesmo assim, a gente chegou nesse lugar que o Benício olha pra fone e fala: "Gostaria apenas de brincar hoje", ou então o Benício preenche a própria agenda. E aí a fono Na a verdade, o Benício quer controlar a terapeuta dele. exato, O Benício quer fazer terapia na Benício terapeuta, é isso? o Benício vai tomar o lugar da Tamara, vai ser o novo supervisor do caso. Vamos contratar o Benício, vamos lá. E é sempre a terapeuta coloca: "Hoje foi o Benício que preencheu a agenda". Aí ele coloca: "Hoje estou animado. Fofo. Hoje estou", teve um dia que a gente riu tanto, porque ele colocou sonolento. Aham. Aí eu virei para o Gustavo e falei: "Mas ele acordou 9h30 da manhã, foi nas férias". Eu falei: "Como que ele tá sonolento?". Aí a terapeuta olhou pra ele e falou assim: "Você tem certeza que você tá sonolento?". Aí ele: "Sim, vamos para o descanso". Ah, Que tem o quartinho da descompressão, né, tem a aham, salinha que eles, quando eles estão sonolentos, eles podem aham. ficar ali, porque estava querendo fugir da terapia, entendeu. Danado. Então é isso, a gente paga terapia para o menino dançar dar o balão na terapia. Se alguém falasse isso pra mim lá em 2022, eu ia falar: "Não, gente, vocês estão equivocados, isso não vai acontecer". Eu ouvi a voz do Bernardo, a gente achou que a gente nunca fosse ouvir a voz dele. Nossa, isso é E veja, isso não era um negócio assim que: "Ah, meu Deus, eu só vou ser feliz". não, Não, é é que eu porque não esperava. Então foi mais intenso, porque eu não esperava. e aí volta no que você estava falando no começo, né, que não é agradecer, não nesse sentido de, né, mas de valorizar Valorizar cada coisinha. cada pequeno avanço, que é isso, ouvir a voz do meu filho, para uma criança que nunca balbuciou é E a mágico. gente viveu coisas esse ano, assim, depois de janeiro, que eles começaram a fazer de fato Conta pra intensamente. gente, conta pra gente. Teve um dia que estava na sala, todo mundo, aí o Lucas chegou pra mim, com o celular na mão e falou assim, com o dedinho aqui, ó: eu quero o celular roxo Benício, quero o celular roxo", estava com o Benício. Aí eu já entrei em pânico, porque eu falei: "Nossa, ele verbalizou tudo, eu preciso de forçar, né". Aí eu: "Ah, vamos ver se o irmão quer trocar o celular", porque eu Aham. também não posso só É, tomar do outro, tem toda uma gestão de treta ali, né. Eu: "Vamos ver se o irmão quer trocar", aí o Benício virou e falou: "Não quer". ai meu Deus, aí você falou: "Agora Aí assim, complicou". aí o Lucas olhou para o Benício e falou: "Quer sim". Aí eu falei: "Eu vou deixar, eles estão Aham. brigando, eu vou". E eles começaram a tretar os 2, e se resolveram, cada um foi para um lado. Com quem ficou o celular? Nem prestei atenção nisso, mas eu olhei e falei: viu gente, tem conversa, né". E o irmão, e eles me olhando com aquela cara assim: "Você não fez nada, você nem ajudou, sabe, fica em silêncio". Aí eu entrei no banheiro e comecei a chorar, eu falei: "Eu não vou chorar na frente deles, porque senão vai ficar parecendo que eu fiquei triste, porque Aham. eles estão conversando", eu não conseguia parar de chorar, porque eu falei: "Quando?". Se comunicaram, né, se resolveram de alguma forma. Marcaram. É. Eles
teve interação, teve diálogo, teve tudo funcional. Aí mandei mensagem pra Tamara falou: "Meu Deus, que gostoso, uma treta, a gente trabalha tanto pra esse É. lugar", assim, É, para estarem no mundo, para sim, estarem se posicionando. são coisas que foram acontecendo esse ano, os meninos voltaram a comer, só o Lucas que ainda não, mas vai voltar. Os meninos voltaram a comer, as terapeutas mandaram mensagem: "Olha, traz fruta que a gente vai fazer suco hoje". Aí eu descubro que o Benício tomou suco e ninguém toma suco lá em casa, eles só tomam água e leite. Eh, coisas assim que a gente não imagina, que a gente fala assim, eu não pensei que eu fosse chegar nesse lugar de viver isso. E eu E eu queria muito que todo mundo tivesse acesso a isso, sabe. eu acho que é por isso que você luta tanto, né. Você é ativista aí na área, fala muito disso nas redes, eu acho que você entrega bastante informação e, assim, fala o que precisa ser dito. Não que eu queria que todo mundo fizesse aqui na Formário, não é isso, mas eu queria que as pessoas tivessem acesso Sim, é um ao tratamento de ao serviço qualidade. de qualidade que os meninos têm aqui. Para você, o que que diferencia um serviço de qualidade, sem florear, Sim, básico, né, pra é que outro que não é? quando a gente fala de análise do comportamento, especificamente, pensando que a maioria das crianças autistas acaba fazendo a intervenção pautada em análise do Sim, comportamento, é de fato receber análise do comportamento. dados. Dados. Não existe análise do comportamento sem dados. Uhum. Não existe análise do comportamento sem um plano individualizado para aquela criança. Sem métrica, Sem né, métrica, sem colher dados na sessão, sem sem reavaliação, reavaliação. E assim, sem orientação sem orientação parental. não existe análise do comportamento sem orientação parental. E eu não estou falando de entrar no meio da sessão, não é isso. É orientação parental mesmo, é tipo assim, da supervisão do caso chegar pra você e falar: "Olha, a gente notou isso aqui nos meninos, como é que tá em casa?". E alinhar com todo mundo. Os Uhum. meninos foram desfraldados porque teve um alinhamento, então a clínica montou o plano, fez primeiro na clínica, conversou com a escola, fez na escola e depois foi feito em Eu casa. falo que a gente que resolve trabalhar com criança, jovem e adolescente atípico, a gente tem uma certeza: o nosso cliente, ele vai precisar que a gente converse com a família constantemente, com a escola constantemente, com o trabalho, se ele for trabalhar, com faculdade, se ele for, assim, Não não existe existe um tratamento de sem excelência conversa, sem essa diálogo. troca e esse alinhamento dos procedimentos, não existe. Não, não existe. E aí outra coisa, eu tô falando da Tamara porque ela é supervisora Sim, deles, claro. mas assim, a gente senta pra fazer a primeira reunião do ano, né, "Ai, ó, esse aqui é o plano Sim, deles deste ano". Ela projeta pra, sei lá, 6 meses, um ano. Invariavelmente, ela muda no meio do caminho. claro. E ela avisa, ela fala: "Ó, gente, tô avisando vocês que os meninos reagiram assim, assim, assado, então a gente tá ajustando o plano deles e agora vamos fazer assim, assim, assado. Vocês querem fazer mais algum ajuste? Vocês acham que tem alguma demanda em casa que vocês querem que a A gente gente trabalha muito isso com dê elas, tem que atenção?" ser relevante para a família, tem que fazer sentido com o que a E a família está questão a precisando. questão do desfraude, eu me lembro dela falar assim pra mim: "Vanessa, eu posso te dizer tudo o que você tem que fazer pra desfraudar eles. Nada do que eu te dizer vai funcionar na sua casa, porque na sua casa você tem 3 crianças autistas É, com autismos diferentes, então, assim, a gente vai fazer o que você conseguir fazer". Eu nunca vou esquecer dela falar isso: "A gente vai fazer o que vocês conseguirem fazer, porque eu não posso sobrecarregar vocês com uma demanda que, além de não ajudar, vai atrapalhar vocês". sim. Então, eu queria que as pessoas tivessem acesso a supervisores de fato, pessoas que têm a qualificação para ser supervisor de caso, pessoas que de fato são especialistas em análise do comportamento, que não fez um cursinho de, 10 horas Sim, na internet. Terapeutas engajados e respeitosos com as crianças. Então, assim, gente, as fotos que eu recebo fofos é mesmo. sempre assim, todo mundo abraçando, beijando e muito carinhoso com eles. E assim, gente, eles são fofoqueiros, eles repetem o que eles ouvem. Então, se eles ouvissem algo que fosse desrespeitoso em algum lugar, eles iam repetir em casa e vice-versa. O que eu desejo é que as famílias recebam análise do comportamento de fato, porque ela tem evidência científica. Sim. E se ela for de fato aplicada corretamente ao caso, ela vai trazer E benefícios. com seriedade, né, com um profissional formado, com um profissional que está ali, eh, especializado para fazer o que faz. Exatamente. E que eu desejo muito que as pessoas, encontrem profissionais em que elas respeitem e confiem, porque não adianta Com certeza. eu desrespeitar
o que a pessoa que se formou para isso está dizendo que é o que vai funcionar para o caso. Eu entendo que tem uma série de questões, eu entendo que tem famílias que não confiam porque tem medo, mas eu também entendo que tem famílias que desrespeitam, acabam desrespeitando o profissional de alguma forma. Então eu gostaria eu gostaria muito que as pessoas, encontrassem esse lugar de se sentirem seguras com as pessoas que estão cuidando dos filhos delas, como eu me sinto aqui. Eu brinco que se a Tamara falar pra mim: "Vanessa, essa semana a gente vai só fazer origami", eu vou falar: "Tá bom, pode fazer". Confiança, né, eu acho que É, o relacionamento harmônico é bom para todo mundo, porque o profissional todo mundo gosta de ser bem tratado, não é ser bajulado, é ser não, bem é, tratado, né, respeito. respeito, né. Então você tem ali vários clientes, você quer dar mais atenção para o cliente que te xinga, que desliga na sua cara, que é desrespeitoso ou com aquele que te trata com educação? É óbvio, E isso é inerente. são coisas, assim, que eu me pergunto, sabe, que tipo de mundo que a gente vive que é uma questão, por exemplo, assim, gente, a coisa mais normal que tem é a criança largar garrafa, potinho, vir com roupa trocada na mochila. Trocar. Porque assim, gente, é um monte de criança. E isso vai acontecer, mas isso vai acontecer em escola, isso vai acontecer em qualquer lugar. E às vezes os terapeutas eles mandam mensagem assim: "Van, ai, olha", a Tamara manda, né, "A terapeuta pediu pra pedir desculpa, mas na hora que foi escovar o dente, molhou a roupa e eu fiquei assim: "Foda-se, Faz molhou a roupa, parte, né. sabe? É que a gente lida com Gente, diferentes perfis, molhou a né, roupa, e às vezes sabe?". coisas pequenas, assim, tomam Nossa, uma já tive dimensão muito pô, grande, né. eles estavam brincando na quadra e um deles caiu e ralou o joelho, como qualquer criança. Que frequenta a escola. Frequenta a vida, que sai de casa ou dentro de casa também vai ralar o joelho. É. E nossa, vamos, ó, a gente quer pedir desculpa, porque ai meu Deus, ralou e eu aqui ó, gente olha, sabe, tá bom, sabe, gente, é um joelho, sabe, por favor, é E o que eu acho é isso. bacana que você, embora você tenha muito conhecimento na área, né, você se aprofundou muito nessa questão da análise do comportamento, todas as implicações judiciais, enfim, você é muito respeitosa. Isso ajuda muito. Então, eu não meus terapeutas aqui, você é uma pessoa super conhecida nas redes, mas os meus terapeutas não têm medo de você. Não tem eles não têm essa relação com você, porque acho que existe respeito da sua mãe super querida, o Gustavo, vocês, né, então isso só contribui da de não, né, da equipe tá mais, assim, Tranquila de saber que tá tranquila, tudo tá bem. tudo bem gente, né, vai ter que ter o mesmo cuidado, óbvio, isso com todo mundo, intercorrências acontecerão, avisa, algo de emergência a gente tem ficha médica, leva para onde tiver que levar, mas assim, a vida segue, né. Sim, A vida segue. o que eu espero é que eu fico muito feliz quando eles voltam sujos, quando eles voltam Tem algumas mães que falam isso pra gente. de tinta, de massinha, volta manchado, volta com a boca suja de chocolate. Nossa, é o céu pra mim. Eu falo: "Foi bom, voltou imundo, deu tudo certo". Brincou, né, Brincou, brincou, tudo se bem. divertiu. Exatamente. Então, eu gostaria que as pessoas chegassem nesse lugar que eu cheguei, que eu infelizmente não são todos que estão, mas eu acho que é o ideal, seria isso. Van, eu queria te agradecer, e agradecer não só por você estar aqui, mas por você conseguir realmente transformar a vida de tantas pessoas, né. Eu acho que você tem um papel aí super importante, é uma mãe que trabalha pra caramba, é mãe de tri, então já te coloca num lugar diferente, porque a mãe que tem um já sabe a luta que é, a mãe que tem 2 já entendeu que é outro lugar, e a mãe que tem 3 talvez, não sei se você conhece alguma outra mãe de trigêmeos. Algumas, Algumas? mas longe de mim, perto assim É, não. eu conheço, a gente tem muitos, gêmeos, né, então que bom que você consegue canalizar a sua energia ainda para ajudar outras pessoas e fazer a diferença, né, porque eu acho que a gente está aqui, eu falo muito isso, a gente está aqui para que eles um dia não precisem da gente, né. A gente sabe que a terapia do autismo, ela é um tratamento sem alta, como você bem disse, mas que eles possam precisar menos, que eles possam estar mais no mundo, com mais autonomia, com mais independência, Sim. vivendo mesmo, e a gente ali como um suporte, né, para caminhar.
Muito obrigada. Eu que agradeço imensamente todos vocês pelo trabalho com as crianças e pelo trabalho que vocês desenvolvem no ramo, que é tão difícil ver hoje em dia. Obrigada, obrigada, obrigada a você. Terminamos aqui mais um episódio que aqueceu meu coração com a Vanessa Ziotti, advogada, ativista, autista e mãe de trigêmeos. Espero que você tenha gostado e compartilhe esse episódio para que mais pessoas possam ter acesso. Estamos na Deezer, Spotify e YouTube.